Olá! Hoje é dia da gente falar de gastronomia, em especial de biscoiteria. Minha convidada de hoje acredita na comunicação aberta, em fazer diferente, fazer junto. Natural de Maravilha, em Santa Catarina, a filha do seu Silvio e da dona Dorli é formada em hotelaria. A mãe da Iana e mãe de coração de Bruno e de Manu, foi gerente de alimentos e bebidas em um hotel 5 estrelas no Nordeste, docente e coordenadora do curso em administração hoteleira no Senac da Fevale e diretora de turismo no município de São Leopoldo e no governo do estado do Rio Grande do Sul. A esposa do Ian tomou gosto pela culinária por influência das avós e usa todas as suas memórias afetivas e as receitas da família na entrega de produtos diferenciados que produz através da Voves Biscoiteria. Hoje teremos uma conversa de peso com Nêmora Laís Mainck. Seja muito bem-vinda, Nêmora, para essa conversa de peso. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Tu me falaste, né, que irias me convidar para vir e aqui estou com muito orgulho de estar aqui participando do teu programa. E eu não conhecia a Voves, recebi uma linda cesta de produtos e não tão linda quanto deliciosa. Que coisa maravilhosa os produtos da Voves. Cheias de segredos. eu acho que cheio de maldade também, porque aquilo ali vicia. Vicia. Mas sabe, né, que tem... O meu marido sempre diz isso. O primeiro a gente dá, né? Aí a gente deixa ficar viciadinho para depois cobrar. Ô, Nêmora, o que é esse biscoito de massa de amêndoas, hein? Esse biscoito, ele é um biscoito que eu fui aprender na capital mundial do Lebkuchen. Ele é um Lebkuchen. Meu Deus, Lebkuchen. Em Nuremberg, na Alemanha. E na Alemanha, assim, biscoito é biscoito, Lebkuchen é Lebkuchen, bolo é bolo. Tá bem. Então, ele não é considerado um biscoito. Ele é um Lebkuchen, que é o pão da vida. Lebkuchen. Kuchen, pão, bolo Sim, da vida, né? Sim. Vamos antes disso. Onde vem essa paixão pela gastronomia? Eu cresci, né, no interior, na casa das minhas avós, né? A minha avó materna, ela tinha um forno a lenha. E os momentos mais gostosos da minha vida era quando nós íamos de férias, eu e meus 3 irmãos. Acabava o colégio, a gente pegava um ônibus e se mandava, né, com as tatas, com as moças que nos cuidavam, que geralmente eram de lá. Íamos para casa da avó e quando nós chegávamos lá, já tinha, assim, uma mesa de cuca que ela já tinha feito um dia antes, né? Cuca, pão de milho, nata, chmia, enfim. E uma cozinha enorme, com um fogão a lenha, e eu vivia ali, né? Eu não saía da cozinha, não saía do fogão a lenha. Com as tatas também, né? E com a minha avó, e a minha mãe também sempre gostou muito de cozinhar. E eu aprendi e me apaixonei. E a outra avó tinha restaurante. E a outra avó tinha restaurante. Dos dois lados? Dos dois lados. A minha avó materna, né, que eu passava as férias, a maior parte das minhas férias, ela é dentista, para ter uma noção. Mas tudo girava em torno da comida. A gente estava almoçando e já querendo saber... entendi, dentista, dava doce para as crianças comer, depois mandava... Não, nada a ver com isso. E tudo girava em torno ali, família grande, né? Aquela coisa da família grande, da família alemã. E aí tu foi fazer hotelaria. Eu fui fazer hotelaria porque eu, desde pequena, sempre gostei de ver as pessoas felizes e o que eu mais gosto na vida é receber. A porta da minha casa sempre está aberta. Se eu tiver que vender na rua e ir atrás do meu cliente, que seja, eu não consigo. Agora, se o cliente vem a mim, porque eu tenho essa necessidade de acolher as pessoas, né? Eu não sei se porque eu fui criada no interior e também sempre em comunidade, né? Meu pai é pastor luterano, então eu sempre vivi muito em comunidade quando eu era pequena. Isso, né? Todo mundo... O meu pai hospedou desde indígena a doutor alemão, então a gente sempre tinha muita gente, né, dentro de casa, então eu gosto muito dessa coisa de receber. Mas eu queria mesmo ter feito gastronomia, né? Não existia faculdade de gastronomia, então eu não pude fazer gastronomia e acabei fazendo algo que fosse mais próximo, exatamente. E acabei então ingressando,
gerente de hotel 5 estrelas, mas na área de alimentos e bebidas. Então, eu fazia os eventos, eu entrava nas cozinhas e ficava sempre ali nessa organização em volta da comida e da gastronomia. Né? De alguma forma, isso serviu para a tua trajetória depois, tanto para o turismo, né, para a secretaria, para a diretoria, quanto para o teu produto hoje? Eu acredito que a gastronomia ela está sempre inserida no turismo, né? Quando eu fui diretora de turismo do município de São Leopoldo, eu vi a necessidade. São Leopoldo, berço da imigração alemã, não existia absolutamente nada que remetia a isso, né? A gastronomia não se perdeu em São Leopoldo. Então eu criei as oficinas de biscoito e cuca, né? Mas eu nunca imaginei na minha vida vender biscoito. A minha mãe, então, foi... Nunca? Naquela época, não. Como é que era aquela menina que fazia biscoito com o quê mesmo? Não, eu, na verdade, amava fazer bolinhos de barro. Então, eu fazia os biscoitinhos, pegava a caixinha de ovo e botava ali os docinhos que eu fazia, Tava escrito, sabe? Né, claro, mas eu nunca imaginei vender biscoito. E entre a gastronomia, o biscoito não era a coisa que eu mais gostava, assim, né? Eu gosto da carne, enfim... Mas a gente fez as oficinas de biscoito. E a minha mãe, então, foi oficineira. E as pessoas diziam pra gente, pelo amor de Deus, vocês têm que vender esse biscoito. Então, não, nunca vou vender biscoito, né? E mais tarde, então, depois dessa trajetória pelo governo, chegou um momento que eu comecei a cansar e disse, eu não estou feliz. E aí eu resolvi, né, percebi que era o momento de eu resgatar essa menina. Vamos fazer uma pausa aqui e vamos falar um pouco dessa passagem. Tive a oportunidade de conversar contigo no Estação São Léo sobre essa passagem no turismo e é uma das pautas que a gente mais provoca aqui na nossa Vale TV. A necessidade da gente construir uma verdade diferente para a nossa região, a partir das perspectivas que estão postas, da falta de caminhos, na verdade, né? E enxergando para o mundo inteiro como essa indústria de tanto prazer, de tanta satisfação que é receber, né, e acolher visitantes e oferecer aquilo que a gente tem de melhor, seja em negócios, turismo religioso, o que for, enfim, gastronomia, né, coisa mais marcante na cultura do que a gastronomia e a língua, né? O que aconteceu naquele momento ali para ti? Porque a gente tem essa história toda ligada à cultura alemã que a gente explora muito pouco. Não é só na gastronomia, de maneira geral. Que momento tu teve a oportunidade de construir ali? 2009, isso? Sabe que para mim a pior coisa na vida são datas. Tá? São datas, eu não consigo, porque eu me mudava de 4 em 4 anos, então eu já não sei mais que data era o quê. Tá? Então, não me pergunta datas, mas foram 7 anos de diretoria de turismo, foi a primeira gestão Vanazzi, né? E para mim, assim, foi bastante complicado, porque eu realmente entrei como uma técnica que eu estava quase formada em turismo, já tinha me formado em hotelaria, que te habilita totalmente, né, a trabalhar em turismo, e estava quase formada em turismo. Faltam 5 cadeiras para me formar e nunca me formei. E aquilo para mim foi muito emocionante, porque eu morei na Alemanha, eu tenho minhas raízes na Alemanha, eu conheço gastronomia, eu conheço cultura alemã. E para mim era muito triste ver uma cidade que se intitula berço da imigração alemã e não ter nada de berço da imigração alemã hoje, em termos de turismo, né? E eu lutei muito, muito, muito. A casa em Chaimel que tinha caiu. Que não é a casa em Chaimel, né? Adaptada né? lá pelo se conta visto, né? Mas eu acho muito legal que hoje se conta a história dela como ela é. Né? Ela é uma casa em Chaimel fake, mas se conta isso na história dela. Eu consegui algumas coisas bem legais, assim. Eu acho que eu tive um apoio naquela época bem, bem forte. Eu tinha um secretário muito atuante também. E a gente conseguiu algumas coisas. Dentro da São Leopoldo Fest mesmo, algumas coisas andavam se perdendo e a gente conseguiu fazer um núcleo dentro da festa. Eu acho que a festa toda tinha que ser alemã, mas a gente tinha um núcleo dentro da festa. Diga de passagem, Blumenau conseguiu isso. Parece que Santa Cruz está caminhando para isso, realmente. Né? E a gente fez 2 roteiros maravilhosos. A gente fez um roteiro cultural e um roteiro religioso, e os dois se fundiam, porque religião, cultura, né? Enfim, se fundiam com um passeio de barco. Na época tinha o Martim Pescador, né? E foi bem legal. Aí nós iniciamos toda uma educação para o turismo.
Nós fizemos um grande evento no Padre Róis e colocamos ônibus lá, gratuito, dizendo, gente, vocês estão vindo visitar a cidade, conheça melhor a nossa cidade. Colocávamos essas pessoas no ônibus para fazer esse passeio também, né? E várias outras. A gente fez realmente bastante coisas legais, assim. Consegui movimentar com as entidades como o Este, Unicinos, a Casa Matriz, para abrirem as portas para esse roteiro, né? E o pessoal dos ônibus, né, compraram a minha ideia e colocavam o seu ônibus à disposição para fazer educação turística. Então, acho que a gente conseguiu muita coisa legal. O Marco Zero. Mas o Marco Zero não foi um projeto meu, Nêmora, né? Mas realizou ali, porque né? ele já existia quando eu entrei. Eu entrei no meio do ano, assim, né? E a gente caminhou, acho que muito bem. As oficinas de biscoito na festa, né? Que eram fantásticas. E quando tu saiu desse microcosmos e foi para o governo do Estado? O governo do Estado era mais difícil, né? Porque o governo do Estado, na verdade, a gente fez a primeira conferência estadual do turismo, né? E naquela época somente Minas Gerais tinham feito a conferência, então nós fizemos a primeira. Eu rodei esse Rio Grande do Sul inteiro porque eu era a responsável junto com outras pessoas para fazer a conferência do turismo. Então, eu fui mediadora em todas as regiões do estado. Então, todo mundo falando de turismo e eu mediando isso, né? E foi fantástico. Mas chegou um momento que entrou a política e eu não sou preparada para ela. Eu não sou preparada para ela. E Hoje aí eu comecei a ficar triste. O turismo na nossa região com um caminho real? Difícil, mas sim real. Muito necessário. A gente está falando hoje em Vale Germânico, né? Necessário. A gente está perdendo muito tempo. A minha biscoiteria, ela poderia estar inserida, eu poderia ser eu não sou, tá? Produção associada ao turismo. Eu não sou uma produção associada ao turismo porque o turismo acontece aqui, em São Leopoldo. Onde acontece o turismo em São Leopoldo, né? E a gente poderia... No Padre Reus. Olha só, quantas cidades têm o seu evento ligado a alguma coisa, tipo cuca, batata, bergamota? Ao que o nosso evento está ligado? Podia ser biscoito, né? Não tem nenhuma cidade que tenha biscoito. Né? Mas como que eu queria que as pessoas entendessem? A partir de um núcleo que faz biscoitos, vamos fazer um treinamento que seja cuca, tá? Eu não quero puxar a sardinha para o meu lado. Que seja cuca, que seja pão, que seja o que for, seja pano de prato. Vamos treinar essas pessoas para fazer o pano de prato, vamos treinar essas pessoas para fazer o biscoito, vamos criar um produto legal e uma festa em cima dele para vender e ganhar dinheiro. E vamos associar ele a uma rota, né? Todo mundo ganha. Tá caindo de maduro. Tá caindo de maduro. Quero falar de biscoito. Já caiu. Vamos falar de coisa mais gostosa ainda que turismo, biscoito. Isso aí. Na volta do intervalo. Hoje numa conversa de peso com Nêmora Pimenta. Novo Hamburgo tem amanhecido cada dia melhor e está de braços abertos para receber você. A cidade foi revitalizada para melhorar a vida da população. Jovens são preparados para um futuro com mais oportunidades. Prédios estão ganhando forma para incentivar o desenvolvimento. E o Parcão conta com mais estrutura para você aproveitar novos ares. Seja bem-vindo ao futuro de Novo Hamburgo. Venha conhecer. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo essa biscoiteira, é isso? Biscoiteira. Empresária da Voves Biscoiteria, a Nêmora Laís Meinck. Ô Nêmora, eu tive a oportunidade de conhecer teu biscoito e me surpreende pensar que ele nasceu quase por um acaso, assim. Por um acaso. E inclusive uma negação tua no primeiro momento, assim, que nada, isso aí não dá dinheiro. Quem gosta, quem sempre gostou de... Porque, assim, essa coisa da mãe alemã, né, eu vou te visitar, vou levar um biscoito, vou levar um pão, eu vou levar alguma coisa que eu fiz, uma chimia, né, alguma coisa que eu fiz. E a minha mãe sempre gostou muito de fazer biscoito.
Claro, né, gente? Por favor, eu também amava, porque todo Natal a gente fazia biscoito com a avó, né? Claro. E tinha as latas de biscoito, e a gente roubava os biscoitos Quem da de nós lata. não viveu Aquela lata de isso? biscoito é fantástica. Passava aquele... Eu tenho na a minha espátula loja, com, né? com aquele creme branco em cima, né? E tudo isso. O confeite por cima. A gente tinha um que se chamava Ringeltos, super colonial, né? Que era um anel, assim, e a gente passava o merengue todo com o dedo. E depois a minha mãe colocava os espetos entre duas cadeiras e os biscoitos ali dentro para secar. Claro que a gente roubava o biscoito antes de secar, e era uma loucura, né? E essas lembranças são fantásticas, né? Eu tenho uma linha colonial, uma linha tradicional e uma linha brasilidade. E realmente veio por acaso um momento que eu estava procurando me encontrar, né, ser mais feliz. E aí eu lembrei então que eu gostava tanto, eu tinha que resgatar aquela menina que fazia bolo e que brincava com um docinho de barro. E eu disse, eu preciso abrir uma empresa. Eu quis abrir um restaurante alemão, na verdade, porque até o meu TCC foi um restaurante alemão. Eu não tive cacife para isso, né? O dinheiro faltou. E a minha mãe disse, minha filha, eu entro contigo, vamos fazer biscoito, porque biscoito dá para fazer na minha cozinha. E aí a gente começou. Comprava farinha num dia para vender no outro, de sexta, na rua. Não na rua, eu estou mentindo, mas eu ia assim em algumas Botava empresas braço conhecidas. Uma amiga minha me dizia, nossa, teve uma que me deu muita força, a Adri, e vem aqui vender teu biscoito meus colegas. E ela já fazia venda antes de eu chegar, já estava tudo vendido, sabe? Tive muita força, assim. Depois eu tive um patrocínio numa oficina que me convidaram depois para fazer numa São Leopoldo Fest, bem mais tarde. Aí eu tive um apoio de uma fábrica de farinha, eles me deram 300 quilos de farinha, nunca tinha visto tanta farinha na minha vida. Deu o meu primeiro Natal todinho, para fazer todo o meu Natal. Hoje eu compro 300 quilos de farinha a cada 3 dias, né? Então, foi bastante duro, a caminhada é dura, fazer de biscoito não é fácil. Fazer biscoito dá muito trabalho. Tem clientes minhas, às vezes, que chegam, eu resolvi fazer biscoito. Ele é um processo muito artesanal. Nossa, é muito. O biscoito mais simples que eu tenho, o mais simples de todo, que não vai nenhuma cobertura em cima, passa 9 vezes pela mão da gente. Puxa vida. Iniciando 9 vezes. Um processo de 9 etapas. Então, assim, é muita coisa, é muito trabalho. É muito trabalho. E a gente faz tudo à mão. Tudo à mão. A massa, a gente tem uma maceira ali que mistura pra gente. Porque mas o resto a gente corta, a gente faz um rolo, vai pra geladeira, a gente corta, assa, depois vai a coberturinha, sabe? É bastante. E fora os que são artísticos, né? Que aí Tem alguns que são temáticos para períodos do ano. Sim. Quais? A gente tem a linha de sabores, que aí eu disse que eu tenho a clássico, a brasilidade e o colonial. Por quê? Aquele biscoitinho de goiaba é um biscoito colonial, né? Ele veio, a receita os alemães trouxeram a receita, encontraram a goiaba no matinho, pegaram, fizeram a chiminha da goiaba, colocaram no biscoito, ele é colonial. E eu era fã desse colonial do Stoffel. Isso até aí. conhecer o teu. O meu é de bem diferente, né? Que loucura. Aí, o Spritzgebäck também, que é aquele que passava na máquina não sei se tu teve esse, a gente começou com essa máquina aqui, ó, hoje, claro, essa a gente comprou uma já que liga na tomada, né? Mas a gente começou aqui. Aí eu fui para Alemanha. Quando eu resolvi fazer biscoito, e a minha mãe disse, eu vou abraçar contigo, e, nossa, minha mãe não tem nem o que falar. Eu disse, pai, olha só, tu vai ter que me dar uma força, né? Porque eu vou ficar um tempinho aí sem ter um sustento e tu vai ter que me ajudar. Não, eu vou te ajudar e eu vou fazer melhor. Tu vai vir para a Alemanha, meu pai mora lá, e tu vai aprender da seguinte forma. Como ele é pastor, ele conversou com alguns outros pastores, porque o que acontece no Natal? Toda senhorinha vai lá dar o biscoitinho pro pastor, né? Se conversou com mais 6 pastores, disse, olha, quem sabe vocês pegam as 2 biscoiteirinhas senhorinhas, que vocês acham que tem 2 biscoitos bem gostosos. Pergunta se elas não querem receber minha filha. E assim foi. Me receberam, abriram as portas. Teve um dia que estava fazendo lá, abriu um gavetão, começou a furungar lá e pegou uma faca de ferro, uma ponta redonda, e disse, essa faca aqui tu usa, imagina, para tirar o biscoitinho antes de pôr
na forma, essa faca é da minha ua Großmutter. Da tataravó dela, era a faca que ela herdou. E aquela faca, então, ela estava usando naquele momento para me dar sorte no Brasil. Então, E ela te entregou. não, eu não trouxe a faca de... Ah. Não, mas naquele momento ela buscou Ela essa pegou, faca para recuperou mim e disse, eu quero Olha que tu aprenda só. com essa faca, porque foi essa faca que eu aprendi. Foi com essa faca que eu aprendi. E eu quero que tu aprenda isso. O que significa isso? O que eu aprendi? Aonde eu fui buscar o meu conhecimento, né? Então, a metade das nossas receitas são de família, que é o de mel, o Spritzgebäck, enfim, alguns outros. Outros biscoitos são da Alemanha, né? E alguns outros eu criei porque eu queria botar uma pitada de Brasil, porque afinal de contas é Brasil-Alemanha, né? E aí eu botei um maracujá, botei um limão e essas coisas Eu te assim. confesso que o único de todos o de maracujá não... Porque tu não gosta. Só por isso. Mas experimentei Porque também assim, de teimoso, assim, né? tem gente que vem de outra cidade só por causa dele. Puxa vida. O maracujá e o café. As pessoas são enlouquecidas. O de café é maravilhoso também. Mas também tem gente que não gosta de café. Então, ao mesmo tempo que eles Mas são os ele é engraçado preferidos, que eles o também primeiro, podem... ele é muito forte, o segundo... Tu acha? O Eu acho primeiro, ele todo o primeiro suave. foi muito forte, mas o segundo já foi muito suave. O primeiro deu o Porque choque a do café. textura é suave. Nossa. Ela tem uma textura muito delicada, ela Nossa, desmancha na tua boca, né? Nossa, ele põe no céu da boca, ele vai... É isso aí. Como é que está essa escala, hein? Como é que tu está te organizando como uma empresária, né? Porque começou, ok, vocês duas ali, mas esse negócio está ficando sério. Começou a crescer. Tá ficando ou tá muito sério já? Tá muito sério, né? Tá muito sério. Mas assim, o biscoito não é fácil, principalmente porque nós somos artesanais. Ele não é um biscoito que tu compra um pacotão para comer na frente da televisão, né? Então as pessoas não compram ele a todo momento. E o biscoito, o Brasil é o segundo consumidor de biscoito no mundo, né? É muito biscoito que o Brasil Sim, mas daí nós consome. estamos falando de bolacha Maria. Mas aí é isso, né? Não é um biscoito para fazer isso. Ou Então as pessoas compram o assim. recheado ali. Ai, vou receber uma visita, daí vou levar, vou receber uma visita especial esse fim de semana, vou aqui comprar um biscoitinho. Durante o ano é assim. Ou, eu vou visitar, não sei quem vou levar, né? O meu amigo está de aniversário, vai lá. O biscoito doce. Então a gente que eu vendo então esse biscoito que tu comeste, tá? Aí o personalizado é para aniversário. Eu vou fazer a festinha do Mickey e eu quero os biscoitinhos do Mickey. Tá? Então isso durante o ano é assim que funciona. Natal, Páscoa, a Nêmora enlouquece, não dorme, não faz mais nada, vira um zumbi, é uma coisa muito louca. E eu queria que fosse assim sempre, né? Aí a gente criou uma estratégia de criar um outro biscoito que pudesse ser um bastantão. Mas eu não queria um bastantão. Quando o consultor do Sebrae disse para mim que eu tinha que ter um bastantão, eu não estou mentindo, caiu uma lágrima dos meus olhos. Ele, quando me visita, sempre conta isso. Eu disse, eu não quero, porque eu quero ser diferente, fazer diferente, eu não quero ser igual, né? Então, eu sempre vou criar, então, um produto que pode ser vendido um pouco mais, mas que eu não perca a minha identidade como um produto de qualidade, né? E aí eu fiz um biscoito integral. Então, esse biscoito integral é o biscoito que eu vou vender para as outras lojas, para as lojas revenderem. E a minha linha doce e a linha artesanal decorada, eu vendo, então, não pela internet, eu faço a minha publicidade pela internet, as pessoas entram em contato comigo e aí elas podem adquirir, ou então no nosso espaço que eu criei, que é uma boutique de biscoitos, Vóvis Biscoiteria. E as pessoas vêm e enchem suas sacolas, graças, né? E assim a gente vai fazendo. Mas é difícil a gente crescer, assim. O biscoito é difícil. A gente cresceu muito. A gente cresceu, porque começou eu e minha mãe. Hoje eu tenho 9 funcionários, hoje eu tive 15. Mas a gente vai adequando, vai vendo, não, é demais. Mas eu quero crescer. Eu quero realmente ter uma empresa grande, né? Primeiro 30 funcionários, daí depois a gente vê o resto. Então a minha primeira é, né? Quero ter franquias, né? Então, eu acho que o teu produto é uma grife. É uma delicadeza. É isso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que ele é uma grife. O produto a gente vê cases de sucesso na área da gastronomia, como Cacau Show, vai pensar numa Copenhague, coisa que vale.
E eu acho que tem uma coisa que vale Eu muito. vejo tranquilamente o teu produto, isso é só, não é nem ufanismo, Olha assim, o é uma convicção. olha o que a gente traz, né? Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó. A minha mãe aprendeu com a avó dela, né? Aí a gente estava procurando um nome. Ah, Muta não dá, Mutter, né? Mutter já tá, Oma, né? Enfim. A homenageada foi a minha mãe, na verdade, porque Ela é a gente a estava voz. fazendo aqueles brainstorming, ai, que nome nós vamos dar e tal. Eu, mãe, mas o que? Não veio nome, não veio nome. Nesse momento entra a minha sobrinha. Vove, o que tu vai fazer para comer hoje? Sempre chamou minha mãe assim. Onde encontra? A gente encontra na nossa boutique de biscoito, Rua Gomes Portinho, 163, São Leopoldo. A gente encontra... Horário comercial? 8 ao meio-dia, 13 às 18. Em épocas tipo Natal, Páscoa, a gente estende um pouquinho, né? Sempre vai estar lá nas nossas redes sociais. Rede social é onde vocês vão encontrar todas as informações, onde vai ter o canal para vocês entrarem em contato, né? Para as pessoas entrarem em contato com a gente e poder nos buscar, né? E os decorados também. Só aí entra em contato com a gente, envia um e-mail, porque ali só eu que lido com isso, porque é o detalhezinho, no WhatsApp não dá, porque é detalhezinho aqui. Imagina assim, né? A mãe fazendo aniversário para o seu primeiro filho, né? Não é qualquer coisa, né? Então tem que ser muito bem tratado aquilo, o detalhe do biscoito. Então só eu que Adorei assumo essa conversar bronca. contigo. Parabéns pelo lindo trabalho e espero que seja de um sucesso crescente cada vez maior para a Vobs. Essa delícia que vocês criaram e que é tão bem cuidado, tão carinhosamente tratado. A gente sente o carinho em cada... Tô com água na boca só de lembrar. Em cada mordida. Obrigado, parabéns pelo trabalho, Eu que agradeço. Muito obrigada a você. Hoje uma conversa de peso com a Nêmora Luiz Mainck, a diretora biscoiteira da Vobs Biscoiteria. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.